Jó 42:12 diz assim: assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. Agora eu vou pular para o capítulo 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e filhas dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, sendo velho e farto de dias. Amém? Não vou demorar muito. Esses poucos minutos que eu tenho, eu quero compartilhar com você um pouco que Deus falou comigo, que eu acredito que vai fazer sentido na sua vida. Talvez você está se perguntando por que, Rafael, que você começou a ler da história no final da história de Jó. Por que você começou a ler do momento em que ele já tinha superado tudo? Para quem conhece a história de Jó, sabe tudo que ele passou, sabe como foi difícil para ele superar todas as dores do processo de vida dele. E para quem não conhece, eu vou dar uma pincelada bem rápida para você entender ou para você lembrar um pouco de como foi a história de Jó. O início do livro de Jó, a palavra cita que Jó era um homem bom, que Jó era um homem fiel, ele se desviava do mal e ele procurava não fazer aquilo que desagradava a Deus. E só de início a gente já consegue perceber que isso é uma coisa quase impossível de a gente se ver nos dias de hoje. Uma pessoa justa, uma pessoa honesta, ela se desvia do mal, é uma pessoa fiel e ainda mais, a Bíblia cita que Jó, todas as noites, ele acordava e oferecia sacrifícios vivos para Deus, em prol não dele, dos seus filhos. Você que talvez está me assistindo e é pai, eu não sei qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho para poder orar pela vida dos seus filhos, para poder pedir a Deus perdão pelos pecados deles. Jó, ele não fazia isso uma vez ou outra, ele não fazia um final de semana ou outro, ele fazia isso todos os dias. E no começo a Bíblia enche ele de boas características, fala coisas muito grandes, muito belas. No começo do livro dele, a gente olha e vê que Jó é um homem perfeito perante a Deus. Só que passa para o segundo capítulo e a Bíblia fala que os servidores celestiais e o Satanás foram até Deus. E chegou um dado momento que Deus perguntou para Satanás de onde ele vinha. Ele disse que veio de rodar e vagar pela terra. E Deus pergunta para Satanás se ele tinha visto o servo dele, se ele tinha visto Jó, que Jó era um homem fiel, que Jó era um homem justo, que procurava fazer o bem, que ele se desviava do mal. E depois que Deus perguntou isso, Satanás já lançou uma para Deus e falou: ah, tá, mas é muito simples, é muito fácil para ele ser fiel, porque você o abençoou, você colocou riqueza sobre a vida dele, você deu os filhos mais bonitos para Jó, ele é o homem mais rico do Oriente. Você que não sabe, na época de Jó não existia o Ocidente, só existia o Oriente. Então, se Jó era o homem mais rico do Oriente, logicamente ele era o homem mais rico do mundo. E Satanás vira para Deus e fala: é muito fácil ele te adorar, sendo que ele é o homem mais rico do mundo, ele tem tudo de bom. E assim, a história continua. Deus permite que Satanás toque nas riquezas de Jó, que toque na saúde de Jó. Ele fica sem nada, ele perde os filhos, ele perde as riquezas e ainda ganha uma doença leprosa. Agora, talvez você deve estar se perguntando: mas por que, Senhor? Um homem que no começo o Senhor falou que era bom, era fiel e era justo, e agora ele perde tudo e ele ainda ganha uma doença. Uma doença que talvez seja uma das piores. A Bíblia fala que ele pegava cacos para se coçar. Imagina o que é você estar com o seu corpo todo ferido e se coçando com cacos. Mas ainda assim, Jó se humilhou diante de Deus. Ele raspou sua cabeça, ele rasgou suas vestes e dobrou os joelhos perante a Deus. Ele falou que nu ele veio do ventre da mãe dele e nu também ele voltaria.
E a história de Jó, ela é muito cansativa. Eu confesso para vocês que eu não gostei da primeira vez que eu li, porque foi muito cansativo para mim. É uma história muito extensa. A partir do momento que ele recebe essa doença, Deus envia 3 amigos de Jó, que aqui eu vou colocar eles não como amigos, mas eu vou colocar como amigos da onça. Eu quero que você entenda. Presta atenção no que eu estou falando. Deus envia 3 amigos para poder consolarem Jó pela dor que ele estava passando, por tudo que ele estava sofrendo. Só que a partir de um certo momento, esses amigos que eram para poder ajudar, eles tentaram atrapalhar. Eles tentaram desanimar Jó, eles tentaram incriminar Jó. Porque a própria Bíblia que nós lemos, que eu acabei de falar, disse que Jó era bom, era justo, ele era perfeito. Em algumas traduções, a palavra fala que Jó era perfeito. E esses amigos começam um diálogo com Jó, começam a falar para ele: Jó, mas você tem que se humilhar diante de Deus, você tem que sacrificar a Deus, você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Só que a Bíblia fala que Jó não tinha esses pecados que eles estavam apontando. A Bíblia fala que ele era perfeito. E esses amigos da onça vieram e começaram a falar: você tem que pedir perdão, você está sofrendo isso por causa dos seus filhos. É a maldição dos seus filhos, do pecado dos seus filhos que caiu sobre você. Só que a Bíblia fala que Jó sacrificava todas as madrugadas pelo pecado dos filhos dele. Então a justificativa para ele receber essas maldições não foi pelo pecado dele, não foi pelas coisas erradas que eles fizeram, mas mesmo assim tinham 3 pessoas tentando incriminar Jó. E o que eu trago para a minha realidade, o que eu trago para a nossa realidade de hoje? Eu comecei a ler a história de Jó do final para poder te mostrar que as pessoas, elas vão te julgar, elas vão apontar o seu erro por aquilo que você está vivendo. Elas vão lembrar de você por aquilo que você está vivendo no agora. Elas vão olhar para você e vão olhar o seu pecado e vão falar: nossa, mas o fulano está pecando demais. Nossa, fulano, mas você tem que fazer isso. Você tem que pedir perdão. Você tem que voltar para a igreja. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Às vezes você está dentro da própria igreja e tem pessoas que estão te apontando o dedo. Tem pessoas que estão olhando para você e falando: olha, o seu pecado vai te levar para o inferno. Olha, você está pecando muito nisso. Você está errando muito nisso. Mas elas não te estendem a mão para poder te ajudar. Elas olham para você, olham para o seu pecado e elas te dão um diagnóstico. Não sei se você já reparou que existem pessoas que parecem médicos, só que elas diagnosticam não doenças físicas, mas ela diagnostica as suas doenças espirituais, as suas doenças emocionais. Elas olham para você e falam: olha, você está errando nisso, nisso, nisso e nisso. Você tem que consertar com Deus, você tem que acabar com os seus pecados. Só que elas não trazem uma solução concreta. Muitas dessas pessoas olham para você e enchem a sua cabeça de coisas que você já está cansado de saber. É o que os amigos da onça fizeram com Jó. Eles começaram a falar coisas que ele já sabia que ele precisava fazer, mas mais do que isso, ele já fazia. Ou seja, eles estavam se mostrando, por um lado, que queriam ajudar, mas no fundo do coração deles, eles não queriam ajudar. Eles não queriam que Jó se levantasse daquilo. Porque é muito fácil eles olharem para a situação que Jó está passando e falar que ele está errado em criticar, falar que ele está errado pelos pecados que ele fez. É muito simples para quem não está passando a mesma coisa que ele. E talvez você ou já se sentiu ou está se sentindo assim. Talvez você está no fundo do poço, a sua vida está destruída em alguma área. Talvez a sua vida sentimental está um lixo, ou a sua vida espiritual está um lixo. Você se sente leproso, você se sente doente. E ao invés de chegar pessoas para poder te ajudar, pessoas para poder não passar a mão na sua cabeça, mas te trazer a solução do problema, elas vêm para poder trazer mais problema. Os amigos, ao invés de se humilhar junto com Jó durante todo esse processo, eles só souberam apontar os erros dele. Eles só souberam apontar aquilo que ele provavelmente estava fazendo de errado. Mas observe, a Bíblia não falou que ele era pecador. A Bíblia não falou que ele era mau. Mas na boca de algumas pessoas, mesmo quem não é ruim, vai ficar ruim. Porque as pessoas, elas olham só aquilo que elas estão vendo.
Elas olham só superficialmente. O único que conhece o seu coração de verdade é o próprio Deus. E desde o princípio, Deus já falava para o próprio diabo que Jó era justo, que Jó era fiel. Observe que Satanás apontou os erros de Jó. Só que esses erros não eram verdade. Ele falou que ele louvava a Deus, que ele adorava a Deus pelas riquezas que ele tinha. Os amigos falavam que ele estava sofrendo aquilo pelo pecado dos filhos, pelo pecado dele, pelas palavras da boca dele. Mas o único que falava: Jó é um servo fiel, Jó é um servo bom, ele se afasta do mal, ele se sacrifica por mim. Observe que na boca de algumas pessoas você pode ser uma pessoa boa, mas se elas forem falar de você, elas vão olhar os seus erros e vão jogar no ventilador. E o que acontece na nossa vida muito hoje é que as pessoas, elas estão vindo para a nossa vida, a gente muitas vezes dá acesso para elas, e elas, ao invés de nos ajudarem, elas começam a criticar, elas começam a falar coisas desnecessárias. Elas, ao invés de trazer palavras de vida, elas trazem palavras de morte, de acusação. Porque só Deus sabe aquilo que você realmente é no seu íntimo. Só Ele sabe aquilo que você faz para poder ficar de pé. Imagina como foi difícil para Jó, sabendo que ele era justo, sabendo que ele era fiel, e ter que ouvir tudo aquilo que eles estavam falando, todas as acusações. E o que me chama muita atenção na história de Jó é que ele, em nenhum momento, ele deu o braço a torcer pelo que as pessoas estavam falando. Em nenhum momento ele falou: nossa, o que vocês estão falando é certo, o que vocês falam é isso mesmo, eu sou todo errado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Ele, durante toda a história, ele teve um diálogo com os amigos. Ele teve um diálogo extenso. Os amigos apontavam os erros, falava coisa que não era para falar, não falava aquilo que Deus mandou falar, e Jó rebatia. E Jó falava: quem são vocês? Quem são vocês para poder falar isso de mim? Logo eu, que sempre fiz de tudo para poder agradar a Deus, vocês, da forma que vocês sempre viveram, vocês querem falar de mim? Jó não dava o braço a torcer. E eu quero te ensinar uma coisa hoje. Uma característica de Jó que me chamou muita atenção e que, se você adotar na sua vida, você vai conseguir ir muito mais além. Hoje a gente tem ouvido muito falar em resiliência. As pessoas falam: nossa, fulano é resiliente, eu tenho que ser resiliente. A resiliência hoje virou uma palavra meio que comum na boca de muita gente, só que a maioria fala sem saber o que é realmente essa palavra. Resiliência, no sentido real da palavra, é aquilo que se submete a uma pressão e ela se mantém firme e continua no mesmo estado que ela estava. Ela não quebra, mas ela também não muda. Ela suporta a pressão e ela fica do mesmo jeito que ela era antes. Só que o mais interessante de Jó, que Jó não era resiliente, porque a resiliência, ela é limitada. Jó era antifrágil. Eu quero que você adote isso no seu vocabulário. O que é ser antifrágil? Ser antifrágil é se submeter a um momento de caos, a uma situação de pressão, e além de você resistir, de você não se quebrar, de você não se dar espaço para desistência, você sai melhor do que você começou. Você sai melhor do que aquilo que você estava, porque a palavra diz que Jó era bom. A palavra diz que Jó era rico. Ele passou por uma situação pesada, por uma situação que talvez nós não aguentaríamos. Mas a Bíblia fala que no final ele dobrou tudo que um dia ele já teve. Ele não só recuperou aquilo que ele tinha, escuta o que eu estou te falando, ele não só recuperou as riquezas, ele dobrou. Mas por que ele dobrou? Porque ele era uma pessoa que recebia críticas, ele era uma pessoa que recebia doenças, que recebia maldições, mas mesmo assim ele ainda conseguia se manter firme. E o que eu quero trazer para você hoje é que talvez você está passando por uma situação pesada, está difícil para você,
Ou então você se identifica com o que eu estou falando porque você já passou. Ou às vezes você está passando por uma situação pesada que você olha e não vê saída. Você fala, meu Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer. E diante dessa situação você acha que tudo acabou, que tudo foi pro beleléu, acabou tudo, não tem mais saída. Aí, nesses momentos a gente pensa em desistir de tudo, a gente pensa em jogar tudo fora, a gente pensa em sumir, a gente pensa em se matar, a gente pensa em fazer um tanto de coisa. Agora eu quero te perguntar, quantos motivos Jó tinha para poder tirar a própria vida? Porque ele desejou por muitas vezes morrer, mas ele nunca se matou. Ele desejou por muitas vezes nunca ter nascido. Ele desejou morrer, ele desejou desistir de tudo, mas ele não fez, porque lá no fundo ele sabia do Deus que ele servia. E talvez você está numa situação de conflito com você mesmo, numa situação de conflito com Deus, porque Jó viveu uma situação pesada de conflito com Deus. Ele falou algumas coisas pesadas, ele errou muito durante o processo. Ele falou palavras que não deveriam ser faladas. Ele pensou coisas que não deveria pensar. Aí você vai e fala, nossa, tá vendo que pecador? Se você pensa isso, é porque você já está muito acostumado a cuidar da vida dos outros, a cuidar do erro dos outros, do pecado dos outros. Eu quero te dizer uma coisa, se você for apontar o pecado de alguém, se você for apontar o erro de alguém e não trouxer uma solução válida, cala a boca. Porque é muito simples eu chegar e falar, fulano está fazendo isso, isso e isso de errado, mas não trazer uma solução válida para ele. O que a gente vê muito hoje em dia são pessoas que falam e não fazem nada. Pessoas que só apontam, pessoas que só diagnosticam. O médico que diagnostica e não passa o remédio não serve para nada. O médico que só fala, fulano, você vai morrer daqui 5 dias. Eu tenho a cura, mas eu não vou te falar, eu só estou te falando que você vai morrer. Esse está sendo você talvez, que só aponta a morte dos outros, só aponta para onde eles estão indo, mas não fala o que eles têm que fazer. Não está disposto a pegar na mão deles e falar, olha, você está passando por isso, mas eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para orar por você, eu estou aqui para raspar minha cabeça, para poder rasgar as minhas roupas e me colocar de joelhos para poder te ajudar. Você que está me assistindo, você pode ser essa pessoa que só aponta, ou você pode ser a pessoa que está sendo apontada por alguém. Se você é a pessoa que aponta, diagnostica o erro dos outros, eu te convido hoje a começar a cuidar mais da sua vida e deixar outras pessoas capacitadas a cuidar da vida de quem está precisando. Você que está sofrendo esses ataques, que está num momento difícil, que está passando por um momento de luta e tem pessoas o tempo todo, às vezes dentro da sua própria casa. O mais chato de tudo isso, o mais chato de todo o processo desse sentido, é que na maioria das vezes as pessoas que a gente ama são as que não contribuem para nada. As pessoas que estão dentro de casa, ou são o marido, ou são as mulheres, ou é um irmão, ou é uma tia, ou é uma avó, não importa. Ou é um amigo, mas na verdade é um amigo da onça. Então começa a rever quem está do seu lado, começa a rever quais são as intenções. Porque aquela pessoa que só vive falando, não, eu te avisei que ia dar merda, eu te avisei. Não adianta nada se avisar. E às vezes as pessoas que estão perto da gente desanimam a gente. A esposa de Jó, que viveu com ele durante todo o tempo de fartura, todo o tempo de bênçãos, que usufruiu de tudo, chegou para ele e mandou que ele amaldiçoasse a Deus. E às vezes você se sente assim, jogado, abandonado pela sua família, abandonado por aqueles que um dia falaram que te ama, que falaram que são seu amigo, mas que hoje você está num momento de dificuldade. Cadê os amigos? Foi tudo embora. Aí você começa a entender que os amigos na verdade não eram amigos, que os irmãos na verdade não eram irmãos,
Você se sente jogado às traças, você se sente derrotado. Você fala: Deus, por que acontece tudo isso comigo? Jó perguntou muitas vezes: mas por quê? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou sofrendo isso? Por que as pessoas más... Isso na própria Bíblia fala, em uma das passagens em que ele estava dialogando com os amigos. Depois que terminar isso, você lê se você quiser. Ele falou: por que eu, que sempre fui justo, eu que sempre fiz tudo para poder te agradar, estou sofrendo isso? E tem pessoas más, pessoas ruins que estão prosperando. Pessoas ruins que não têm doença nenhuma. Pessoas ruins que estão sendo felizes. Mas a palavra de Deus também diz que o sol nasce para justos e nasce para injustos. Então, eu quero te ensinar hoje a nunca mais ser um autocomiserado. O autocomiserado é aquela pessoa que sente dó de si mesma, que fala: coitado de mim, nossa Deus, tenha dó de mim, Deus, olha a situação que eu estou passando. As pessoas até se emocionam. Eu estou aqui para te dizer que Deus não sente dó de ninguém. Mas é pesado, Rafael, o que você está falando, não importa. A verdade dói, mas liberta. Deus não sente dó de ninguém. Se Deus sentisse dó de alguém, Ele não tinha nem permitido que Jó passasse pelo que ele passou. Deus sente compaixão, mas no momento certo para te tirar de uma dor. Porque isso só aconteceu com Jó, porque Deus quis que isso acontecesse. Porque não foi o diabo que começou falando de Jó, foi Deus. Deus falou para o diabo: você viu lá o meu servo Jó? Deus já sabia o que o diabo ia fazer. Deus já sabia o que Jó ia passar. Deus já sabia qual seria o desfecho da história. Mas por que ele fez isso, Rafael? Porque Jó precisava passar por um processo. E às vezes você está olhando para a sua vida e acha que tudo que está acontecendo é injustiça, acha que você está sem as coisas porque é injustiça. Você olha para a vida dos outros e fala: mas o fulano tem um tanto de coisa. Mas o fulano, ele comete um tanto de erro que eu não cometo e tem um carro melhor do que o meu. Ou ele tem um carro e eu ando a pé. Ah, mas o fulano, ele é ladrão, ele é isso, ele é aquilo, mas ele tem uma casa linda. Aí você fala: oh céus, oh vida, por que acontece comigo? E a palavra diz que o sol nasce para justos e para injustos. Não pense que Deus vai colocar você na frente de outras pessoas se você não passar por um processo. Jó só passou tudo o que ele passou porque ele precisava. Era necessário que ele fosse 2 vezes mais do que ele era. Ele precisava passar por um processo de dor profunda. Porque é muito simples você adorar a Deus quando está tudo lindo. Quando a comida está farta na sua casa, quando o seu aluguel está quitado, quando o seu carro é o carro do ano e está tudo bonito. É lindo, meu querido. Só que é no momento de dor que Deus te prepara. Mas a diferença das dores sem Deus para as dores com Deus é que as dores sem Deus você não tem um final feliz. As dores com Deus você tem um final feliz. Porque Jó teve tudo em dobro do que ele tinha, porque ele aguentou, porque ele suportou passar pelas dores, ele suportou passar pelas críticas, por tudo que vieram para ele, colocando para incriminar, ele suportou. Eu quero te dizer hoje, se você está passando por essa situação, se tem pessoas te enchendo o saco, pessoas chatas, eu estou aqui para te encorajar a não desistir da sua vida. Não desiste de Deus por causa desses pés no saco que fica te enchendo o saco. Não desiste, porque se você segurar até o fim, as coisas vão acontecer. Só que todo processo, toda dor que Deus coloca no seu caminho é para te fazer melhor. A Bíblia fala, no final da história de Jó, que depois de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, ele viveu ainda 140 anos. Talvez, quando ele passou por aquela dor, ele estava com 50, 60 anos, não sei a idade certa. Só que ele ainda viveu 140 anos. O que eu quero dizer com isso?
é que todo o processo que você está passando, toda dificuldade, toda desgraça que você está passando, ela é muito menor do que o fim que Deus preparou para você. Você vai sofrer muito menos do que você vai aproveitar. Porque parece demorar, parece ser difícil, parece ser ruim, parece que nunca vai acabar. Mas toda dor que Deus coloca no seu caminho tem data para acabar. E depois que ela acabar, você vai viver dobrado tudo aquilo que um dia você sonhou. E o mais, você vai viver dobrado em um tempo muito maior. Não é só os recursos que dobram, o tempo também dobra. Jó viu netos e bisnetos crescerem com tudo que ele tinha e podia ter. Então eu quero te dizer, o que Deus está falando nessa palavra é: a luta, ela é inevitável, as dores são inevitáveis. Não pense que servindo a Deus você vai deixar de sofrer. Só que o sofrimento que Ele coloca sempre vai te treinar, sempre vai te levar para um próximo nível. Ele nunca coloca um problema sem uma solução. Atrás de todo problema tem uma recompensa. Não é uma solução, a solução está no meio. E a recompensa de Jó foi viver 3 vezes mais do que ele viveu, com 2 vezes mais tudo que ele tinha. Ele era o homem mais rico do mundo 2 vezes. O que Deus está falando? Aceita passar pelo processo que eu coloquei na sua vida. Entende que isso que você está passando é necessário para te treinar. Você só vai conseguir receber o que eu tenho para te dar se você for mais forte para poder receber tudo isso. Porque senão você não vai aguentar. Vai ser tanto que você vai se corromper. Então tudo isso que você está passando é um processo. Esse processo vai ser dolorido, vai ser dificultoso. Você vai pensar em desistir, você vai pensar um monte de coisa. Mas assim como Jó pensou, que fique só no pensamento as coisas ruins. Não coloque em ação as coisas ruins. Entenda que Jó pecou durante o processo. Só que o seu pecado nunca vai ser maior do que você. Para Deus, o seu pecado nunca vai ser maior do que você. Tem pessoas que se afastam de Deus, se afastam da presença, pensando que estão pecando demais. E por pecar demais eu tenho que sair da presença de Deus. Só que Deus está falando, chega mais perto da minha presença, que quanto mais você peca, mais eu vou chegar para poder te ajudar, mas você tem que mudar. Você nunca vai deixar de pecar, mas você pode decidir não pecar nas mesmas coisas. Deus está te falando, quanto mais você erra, mais eu fico forte para te ajudar. Não que eu esteja incentivando o erro, mas eu estou falando, você vai errar, é inevitável. Mas o fim com Deus é muito melhor do que o começo. Tudo aquilo que você um dia achou que iria conquistar, pode ter certeza que se você aceitar passar pelo processo, vai ser dobrado. Só que você tem que aguentar até o final. Pode estar difícil, pode estar pesado, mas eu estou aqui para te falar. Ainda não é o fim. Não desiste, porque o seu fim não chegou. Quando o seu fim chegar, pode ter certeza que você vai viver coisas muito maiores do que você sonhou. Eu quero chamar o grupo de louvor para poder a gente louvar um último hino aqui. Eu quero que você concentre o seu coração em Deus. Fixe os seus pensamentos, talvez nessa situação difícil que você está passando e que você não vê saída. Pode vir. E olhe para Deus como alguém que veio para poder sarar essas feridas, mas Ele vai sarar no momento certo. Feche os seus olhos aí na sua casa, receba esse louvor com o coração aberto para que Ele possa penetrar em você e possa trazer uma transformação. Amém?
olhos novamente, fazer uma oração para terminar. Mas eu peço que você realmente reflita sobre aquilo que eu falei. Não ouça só como mais uma palavra. Ah, mas eu duvidei daquilo que você falou. Eu não concordei com isso, eu não concordei com aquilo. Vai para a palavra e discute com Deus, pede Ele discernimento. Mas não fica no mesmo lugar. Às vezes você não vê resultado na sua vida porque você só vê pregação e não pratica pregação. Então começa a viver. Quero orar por você. Deus, primeiramente eu quero te agradecer por essa oportunidade. Mais uma oportunidade de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer e eu me alegro com isso. Eu me sinto amado pelo Senhor e eu quero que agora nesse momento o Senhor faça essas pessoas que estão me assistindo se sentirem amadas pelo Senhor. Que elas possam ser cheias da Tua presença, que o Senhor possa derramar sobre elas, Pai, ousadia para poder começar a fazer as coisas, para poder não dar mais ouvido para os amigos da onça, para não dar mais ouvido a quem não deve e para que elas possam ser antifrágeis, que elas possam não só suportar a dor, mas que elas saiam melhor depois da dor. Eu oro, Pai, por ousadia para essa geração. Eu oro para que pessoas façam muito mais do que aquilo que o Senhor fez, porque o Senhor disse que nós faríamos obras maiores que o Senhor. Eu clamo pela vida de cada pessoa que assiste e eu te agradeço, Pai, por esse momento, por esse ambiente, por todas as pessoas que estão envolvidas nisso, todas as pessoas que estão se dedicando para que isso fique melhor a cada dia. Que o Senhor possa receber com bom agrado, Pai, tudo aquilo que nós estamos fazendo, mas mesmo assim eu sei que é pouco. Eu quero muito mais, eu quero fazer muito melhor e eu quero receber muito mais de Ti. Que a Assunção, a Sua presença possa ser transbordada na vida de quem está nos assistindo. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.